Então, meu caro aluno, então, minha cara aluna, dando continuidade ao assunto que a gente estava discutindo, que são os transportes celulares, são os transportes de membrana, a gente já viu como é que funciona o transporte passivo, né? Nós discutimos o processo de difusão e apresentei para vocês os três tipos: difusão simples, osmose e difusão facilitada. Aqui agora eu apresento para vocês, turma, os outros dois tipos de transporte que nós temos, mas esses dois tipos de transportes que eu vou apresentar agora para vocês, eles têm uma característica em comum. Tanto o transporte ativo comum quanto o transporte mediado por vesículas são transportes que envolvem gasto de energia. Que energia é essa que eu estou gastando? É a molécula de ATP. Para eles ocorrerem, eu preciso de ter esse investimento de energia. Sem esse investimento de energia, eles não vão funcionar. Uma característica que a gente vai observar é que a gente pode começar a pensar agora em uma forma de combater o gradiente de concentração. Lembra que no transporte passivo a gente estava pensando sempre em ser a favor do gradiente de concentração? Agora não, agora é contra o gradiente de concentração. Como exemplo de transporte ativo que eu vou apresentar para vocês, eu vou mostrar para vocês a bomba de sódio e potássio, que é um processo fundamental, entre outras coisas, para a transmissão do impulso nervoso, mas também envolve contrações musculares e outros pontos. E num próximo quadro a gente vai ver também os processos que envolvem as vesículas, como a fagocitose, a pinocitose e a plasmocitose. Mas vem comigo aqui, vamos estudar a bomba de sódio e potássio. Então esse tipo de transporte, que é um transporte ativo, que envolve gasto de energia, ele vai funcionar da seguinte forma. Reparem o seguinte, turma. Nesse transporte aqui, eu tenho uma proteína de membrana. Olha, lembra que eu falei lá naquela aula das características da membrana plasmática? Eu tenho uma proteína de membrana que ela é responsável por trabalhar com duas moléculas. Ou melhor, duas moléculas não, dois tipos de íons. Um é o íon de sódio, o símbolo químico para o sódio, turma, Na. O outro é o íon de potássio, o símbolo da letra K. O que acontece, turma? Lembra que eu falei que a bomba de sódio e potássio é importante para propagação de impulsos nervosos, para contração muscular? Beleza. Para que esses processos aconteçam, turma, é fundamental que haja uma diferença de concentração nessas substâncias. É obrigatório que o sódio, o Na, fique do lado de fora em grande quantidade e que o potássio, que é a letra K, fique do lado de dentro da célula. O problema, turma, é que eu obrigar o sódio a ficar do lado de fora da célula e o potássio a ficar do lado de dentro, eu crio o quê? Eu crio uma diferença de concentração. Como a difusão é um processo que a célula não consegue controlar, ele sempre vai acontecer, o que inevitavelmente vai acabar acontecendo? Na hora que eu tiver muito sódio do lado de fora e muito potássio do lado de dentro, por difusão, o que vai começar a acontecer? Eles vão começar a trocar de lugar. Mas eu não quero que isso aconteça. Porque se eu deixar isso acontecer, eu vou inviabilizar esses processos que eu já citei para vocês, como a propagação do impulso nervoso. A bomba de sódio e potássio, então, e aí por isso que a gente está combatendo o gradiente de concentração, ela vai buscar sempre o quê? Ela vai buscar sempre forçar que o sódio permaneça do lado de fora e que o potássio permaneça do lado de dentro. E para a gente entender isso, segue meu esqueminha. Essa estrutura em verde que eu desenhei aqui, turma, essa é a proteína que a gente vai chamar de bomba de sódio e potássio. Ela tem essa configuração aqui hipotética que eu mostrei para vocês, ó. Essas bolinhas que estão aqui são os encaixes para as moléculas de quê? Para as moléculas de sódio. Então as bolinhas pretas que vocês vão ver eu desenhando aqui são os íons de sódio. Então o que vai acontecer, turma? Todo e qualquer sódio que eu tiver aqui desse lado, esse lado aqui é o quê? É o lado de dentro da célula, é o meio intracelular. Todo e qualquer sódio vai ser estimulado a ocupar qual espaço? A ocupar esse espacinho que está aqui na minha proteína, na minha bomba de sódio e potássio. Ele vai se prender a esse espacinho aqui. Na hora que ele se prende, turma, a proteína, a bomba de sódio e potássio, ela está carregada. Só que essa configuração dela, igual eu estou desenhando aqui, ó, dela ficar desse jeito, ela naturalmente não vai mudar de posição. Para ela mudar de posição, ela precisa de quem? Ela precisa da molécula de ATP, que é a molécula de energia, a moedinha de energia que a gente tem no nosso corpo. Na hora que a molécula de ATP se prende à proteína, à bomba de sódio e potássio, a energia
presente na molécula de ATP faz com que a proteína que está com essa configuração faça o quê? Ela mude de posição. É isso que eu estou mostrando aqui em 2. Então o sódio não se prendeu a esses espacinhos que são específicos para o sódio? Beleza. Ele se prendeu, a proteína, depois que o ATP acoplou nela, grudou nela, muda de posição. E o que vai acontecer com esse sódio? Ele vai ser mandado para onde? Ele vai ser mandado para fora da minha célula. Lembrem que esse espaço aqui em cima é um espaço extracelular. É meu lado de fora. Só que chama-se bomba de sódio e potássio. Eu só expliquei para vocês o que está acontecendo com o sódio. O sódio se prende, a bomba de sódio e potássio muda de configuração e joga o sódio para fora. Jogou o sódio para fora, ainda não acabou não. Ele é mandado para fora, então, e o que vai acontecer? Eu quero obrigar o potássio a ficar do lado de dentro, não é mesmo? O que vai acontecer? Então, a minha bomba de sódio e potássio não está nessa configuração aqui, ó. Os íons de sódio vão se prender à minha bomba de sódio e potássio. Então, num primeiro momento, eu joguei 3 íons de sódio para fora, joguei eles para fora. Na hora que ela mudou de configuração, ela aproveita para capturar os íons de potássio que estão do lado de fora. Aí a molécula de ATP que estava aqui, ela foi gasta, ela se desprende, e na hora que ela se desprende, o que acontece com a minha bomba de sódio e potássio? Ela não está com essa configuração aberta aqui para o meio externo, ela vai voltar para a configuração original, que é isso que eu estou mostrando aqui em 3. Mas na hora que ela volta para a configuração original, o que ela tem aqui dentro, grudado nela? Os íons de potássio. Então ela acaba trazendo os íons de potássio para onde? Ela acaba trazendo os íons de potássio para dentro da célula. No fim das contas, o que a bomba de sódio e potássio faz? Garante, então, que o sódio, que o Na, que o Na fique fora e que o potássio, que o K, fique cá dentro, fique do lado de dentro da minha célula. Como ela está combatendo o gradiente de concentração, para isso acontecer, ela precisa de quê? De gastar energia. Numa próxima aula, turma, eu discuto com vocês o processo de endocitose e exocitose. A gente vai ver fagocitose, pinocitose e plasmocitose. Fiquem bem, vamos lá, vamos que vamos e até mais. Falou!